dos embargos à execução. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. O título executivo presume a existência do direito, não tendo seu titular a necessidade de demonstrar ao juiz a existência do direito antes de requerer a sua realização ou a execução. Porém, a presunção resultando do título executivo é relativa, de forma que é possível se demonstrar a inexistência do direito. Contudo, essa demonstração não se insere na função do processo de execução, devendo ser realizada em outra sede. A defesa do executado é efetuada em processo de conhecimento autônomo ao processo de execução, mas incidente sobre o seu curso. Embora hoje se autorize de forma excepcional a dedução de algumas defesas dentro do próprio processo de execução, o princípio geral de que o processo executivo se presta para a realização do direito e não para sua discussão e reconhecimento permanece íntegro. A verdadeira via de defesa do executado na execução de títulos extrajudiciais é a ação de conhecimento autônomo e incidente ao processo de execução, que a lei denomina de embargos à execução. O executado se protege da execução atacando-a, seja por aspectos viciados de seu procedimento, seja por defeitos do título apresentado, seja ainda sustentando a insubsistência do crédito afirmado pelo exequente. Assim, a defesa se faz por via de ação movida pelo devedor em face do credor. Tratando-se de uma ação de conhecimento, aplicam-se os preceitos que disciplinam esse tipo de processo, salvo regra específica em sentido contrário. O cabimento dos embargos à execução está condicionado ao preenchimento de certas condições específicas, somadas à necessidade de atender às condições da ação e os pressupostos processuais exigíveis para a admissão de qualquer ação e processo. Quanto à legitimidade para a causa, pela leitura do artigo 914 do CPC, pode-se chegar à conclusão que apenas o executado possui legitimidade para apresentar embargos à execução, mas a realidade não é assim. No caso de penhora de imóveis, o cônjuge, quando tem a intenção de discutir o processo de execução ou vícios do título ou do crédito apresentados pelo credor, aquele que, embora sem figurar como executado, tem seus bens penhorados na execução por incidir sobre eles a responsabilidade patrimonial, como é o caso do responsável tributário ou, eventualmente, do sócio, conforme previsão do artigo 790 do CPC. No polo passivo dos embargos à execução estará o credor da ação de execução. Em regra, não se admite a intervenção de terceiros nos embargos à execução, com exceção da assistência, terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo para assisti-lo. Isso ocorre porque os embargos prendem-se ao processo de execução, existindo apenas para discutir o crédito, assim deve haver um paralelo entre as intervenções admitidas em um e outro processo. Os embargos à execução possuem prazo próprio para serem deduzidos, são de 15 dias, a contar conforme o caso do previsto no artigo 231 do CPC. Havendo vários executados, o prazo será autônomo para cada um deles, contado a partir da juntada aos autos de cada mandado de citação, não se aplicando as disposições acerca de litisconsórcio. Se o litisconsórcio for formado por cônjuges, o prazo para ambos será contado a partir da juntada aos autos do último instrumento de citação. Nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado, letra A, da juntada na carta da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Letra B, da juntada nos autos origens do comunicado, atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida quando versarem sobre questões diversas da prevista na linha A. Ainda quanto à execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Caso no prazo para embargos, 15 dias, o executado reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução acrescido de custas e de honorários,
o poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção e de juros de 1% ao mês. O exequente será intimado para manifestar-se e o juiz decidirá o requerimento no prazo de 5 dias. O executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente seu levantamento, enquanto não apreciado o requerimento pelo magistrado. No caso de deferimento da proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: letra A, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos; letra B, a imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos. Esse reconhecimento de crédito do exequente e seu parcelamento não se aplicam à fase de cumprimento de sentença. No tocante à matéria alegável nos embargos à execução, inciso 1º, inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 2º, penhora incorreta ou avaliação errônea. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. Inciso 3º, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 4º, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis no caso de execução para entrega de coisa certa. Inciso 5º, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6º, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Caso o exequente pretenda alegar excesso à execução, deverá indicar já na petição inicial o valor que entende efetivamente devido, apresentando demonstrativo discriminado e o cálculo atualizado, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for seu único fundamento, ou de não conhecimento desse fundamento se estiver cumulado com outros. Caracteriza-se excesso à execução quando, inciso 1º, o exequente pleiteia a quantia superior à do título; inciso 2º, ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; inciso 3º, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; inciso 4º, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige adimplemento da prestação do executado; e inciso 5º, o exequente não prova que a condição se realizou. No caso de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com a dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para apuração dos respectivos valores, nomear perito. O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. As alegações apresentadas em sede de embargos à execução devem ter alguma plausibilidade, sob pena de rejeição liminar nos casos de intempestividade, indeferimento da inicial e de improcedência liminar do pedido e quando manifestamente protelatórios. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Não existe uma definição pronta e acabada para definir embargos manifestamente protelatórios. Trata-se de conceito aberto que comporta uma dose de subjetivismo, por isso a necessidade de o juiz fundamentar adequadamente sua decisão com clara demonstração dos elementos que o levaram a imputar os embargos como manifestamente protelatórios. Os embargos à execução, como regra, não terão efeito suspensivo. Todavia, a concessão do efeito suspensivo aos embargos dependerá das seguintes condições. Letra A. Requerimento do embargante, não pode ser de ofício. Letra B. Relevância dos fundamentos apontados nos embargos. Letra C. Perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação em decorrência do prosseguimento da execução. E letra D. Garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes. No regime atual, o devedor pode opor embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução. Contudo, só pode pleitear a atribuição do efeito suspensivo aos embargos de modo a paralisar a execução enquanto discute o direito demandado quando o juízo estiver garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.
O efeito suspensivo pode ser modulado de forma a atender exatamente ao objetivo de não sacrificar indevidamente o exequente, que aguarda a satisfação de seu crédito. Por isso, se os embargos versarem apenas sobre parcela do crédito executado, ou se o efeito suspensivo deferido limitar-se a uma parte do objeto da execução, deverá o feito executivo prosseguir quanto à parte restante. Da mesma forma, se apenas um dos executados oferecer embargos ou se apenas aos seus embargos for concedido efeito suspensivo, a execução prosseguirá quanto aos demais devedores, salvo quando o motivo que determinou a suspensão da execução for comum aos demais executados. A concessão do efeito suspensivo dos embargos não inibirá a prática de atos de penhora e de avaliação. Supõe-se que esses atos são incapazes de gerar prejuízo ao executado, servindo de garantia à execução. A decisão sobre a concessão ou não do efeito suspensivo aos embargos à execução é sempre instável, ou seja, não está sujeita à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juiz se sobrevierem modificações no estado de fato ou direito da causa. Quanto ao procedimento dos embargos à execução, serão apresentados através de petição inicial. A petição inicial será distribuída por dependência ao juízo da execução, autuando-se os embargos em apartado, devendo estar instruída com cópias das peças processuais relevantes. Poderão os embargos serem rejeitados preliminarmente, como já analisado acima, ou serão apresentadas as possíveis defesas cabíveis limitadas à contestação e, em tese, à exceção de suspeição e de impedimento. Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido, apresentada ou não resposta pelo embargado, ou designará audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. O encerramento dos embargos se dá através de sentença, com ou sem resolução de mérito, sujeita a recurso de apelação. É imutável, pois faz coisa julgada, podendo ser objeto de ação rescisória. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!